nós. Precisamos seguir essa mudança, atualizando o conhecimento em grupo para qualificar cada componente do nosso setor. Ele sendo integrador ou fabricantes de soluções para segurança e tecnologias. Mas não queremos apenas reproduzir ideias. Queremos evoluir. Queremos avançar. Seja parte desse avanço. Seja CD. Olá, muito boa noite a todos vocês que nos acompanham aqui no meu programa Linha de Frente. Que privilégio tê-los aqui essa noite. Mais um Linha de Frente. Quero sempre agradecer aqui a plataforma do CT Hub, essa plataforma maravilhosa. Meu abraço, Caio, Kleber Reis, Christian Visval, aqui a minha amiga Soraya, o Bruno, que está aqui também com a gente, aqui no backstage. Que alegria! Há mais de um ano tocando esse programa aqui, trazendo gente muito especial como meus entrevistados, mas essa noite eu decidi fazer algo solo, fazer aqui uma live de conteúdo um pouco mais voltado aí à área da segurança, aquilo que é um pouco a minha vivência, a minha experiência, e a gente fez aqui um convite para todos vocês estarem conosco aqui, para conhecer um pouquinho mais a mente do criminoso, né? Eu quero agradecer as pessoas que estão chegando aqui com a gente. Deixa eu citar aqui, a Edna está aqui com a gente, daqui a pouquinho eu vou citando o nome das pessoas que vão entrando aqui conosco. Hoje é um dia especial, estamos aí há poucos dias da eleição, um momento de muita efervescência no país. Vamos aguardar aí os acontecimentos do próximo dia 2 de outubro, que é o dia da eleição. E não raras vezes, né, como acontece sempre quando se fala de eleição, os temas são sempre os mesmos, né? Saúde, educação, segurança num ano, numa próxima eleição, educação, saúde, segurança. Na eleição mais recente que nós tivemos em nível presidencial de 2018, o tema segurança ocupou aí uma boa parte, talvez a primeira posição, né? Muita gente foi eleita tratando desse tema segurança, dando ênfase à importância desse tema. O fato é que a segurança, ela é hoje um tema de muita reflexão, de muita preocupação de todas as pessoas. E eu hoje resolvi trazer aqui para vocês uma contribuição em relação a quem é esse protagonista, né, da violência, que é o criminoso, né? A gente vai falar um pouco sobre quem é o criminoso aqui no Brasil, como que se divide aí, né, como é uma classificação dos criminosos. Vou explicar um pouquinho de cada um desses perfis, fazer alguns comentários com vocês, e eventualmente, se alguém tiver alguma pergunta, é só colocar aqui no chat, para a gente poder, aos pouquinhos, dando uma olhadinha aqui. Luciano Verão, muito obrigado. Rodrigo Botti. Ô, Rodrigo, muito obrigado. Hoje a gente tive uma experiência maravilhosa. Quero mandar um abraço para o Rodrigo da Ituran. A Ituran, hoje virei cliente da Ituran, sabe, gente? Estou muito feliz. A Ituran tem um projeto de rastreamento, aí, um processo muito já antigo e consolidado de rastreamento, mas mais do que isso, ela tem uma parceria com seguradoras. Então, hoje, a minha motocicleta está com rastreamento da Ituran, está com a cobertura de seguro também, nesse pacote que a Ituran oferece. Estou muito feliz, a instalação foi perfeita, o Rodrigo estava lá também para me orientar. Então, muitíssimo obrigado, viu, Rodrigo? Estou muito feliz aí e quero muito que você divulgue o videozinho que eu fiz aí para os clientes da Ituran, e desejo muito sucesso para você, agora mais do que nunca como cliente e parceiro, tá bom? Gente, olha só, vamos falar um pouquinho daquilo que é o assunto da nossa noite hoje, né? Quando a gente fala dos criminosos, eu tenho, assim, divulgado 4 tipos de criminosos em termos da sua motivação. Nós temos o criminoso com a motivação, que eu diria que é uma motivação ideológica, né? Me refiro aí às ideologias por questões de política, por questões raciais, por questões religiosas, né? Esse é um criminoso. O segundo tipo de criminoso, depois eu vou dissertar um pouquinho sobre cada um deles,
é o criminoso que tem uma motivação psicopatológica. É o sujeito que tem algum tipo de neurose, psicose, alguma sociopatia. Esse é um tipo também que nós vamos falar. O terceiro tipo de criminoso, esse pouca gente tem estudado, muito embora tivemos duas situações aqui muito impactantes aqui no nosso país. Uma aqui foi em São Paulo, aquele colégio lá na zona, aqui na Grande São Paulo, Lourenço Castanho, me parece que é o nome do colégio, onde 2 jovens entraram lá e promoveram um massacre, e mais recentemente, agora, essa semana passada, lá em Salvador, essa semana tivemos um caso de um garoto que entrou lá e também acabou promovendo ali um tumulto enorme e acabou assassinando uma mocinha, inclusive, que era cadeirante, e ela só não conseguiu fugir, não conseguiu correr e acabou sendo assassinada, né? Nós tivemos casos no Rio de Janeiro também. Eu vou falar um pouquinho sobre esse criminoso, que eu estou chamando de criminoso com motivação egocêntrica, e depois eu vou explicar por quê. E depois o criminoso que eu vou me dedicar um pouquinho mais é o criminoso mais comum aqui no Brasil, que é o criminoso com motivação financeira, né, que está atrás de dinheiro ou de algum objeto com liquidez para transformar em dinheiro. Então, vamos começar com esse que é o criminoso que tem a motivação ideológica, né? Me refiro ao terrorista, seja por questões políticas, religiosas ou raciais, enfim. Quero lembrar uma história aqui, um pouquinho antes dos Jogos Olímpicos, em 2016, tivemos a Copa do Mundo em 2014 e tivemos os Jogos Olímpicos em 2016. Um pouquinho antes dos Jogos Olímpicos, Roberto Costa, meu sócio, meu amigo, meu parceiro de tantos anos, e mais o Gustavo Calef, um consultor também, nosso amigo, nosso irmão lá do Rio Grande do Sul, que é dono da consultoria chamada Esquadra, nós fomos para Israel fazer um curso. Havia uma preocupação muito maior até do que na Copa do Mundo, que houve um exercício importante aqui de integração das forças, mas os Jogos Olímpicos, já tivemos incidentes nos Jogos Olímpicos, né? Um clássico que foi nos Jogos Olímpicos de Munique e outros problemas que nós tivemos, então havia uma preocupação e também houve uma janela de oportunidade para nós irmos fazer um curso sobre o terrorismo lá em Israel. E nós éramos em vários alunos, mas do Brasil só tínhamos 3, o Roberto Costa, meu sócio, o Gustavo Calef e eu. Quando chegamos lá em Israel, numa universidade top, né, para fazer esse curso, tinham outros alunos, inclusive. Em resumo, nós recebemos um alerta. E eu nunca me esqueço esse dia, porque um dos instrutores falou assim: vocês aí do Brasil, fiquem atentos aí por conta dos Jogos Olímpicos. Não se esqueçam que essa região da tríplice fronteira, que envolve ali Paraguai, Argentina e Brasil, ali na região de Foz do Iguaçu, é uma célula do Hezbollah, tem células do Hezbollah que estão sob nossa constante vigilância. Faz parte dos nossos grupos de observação o que acontece lá. Aliás, partiu de lá, segundo eles, aquele atentado que ocorreu na AMIA, lá na Argentina, que destruiu uma edificação, lá um prédio da comunidade judaica, matando muitas pessoas. Lá foi um grande atentado à bomba na Argentina. A situação para nós naquele curso foi tão impactante que nós, quando voltamos, escrevemos um artigo em conjunto. Nós 3 contribuímos, escrevemos um artigo, publicamos na Revista da Segurança, no Jornal da Segurança na época, publicamos em outros veículos também, porque nós voltamos apavorados, voltamos muito preocupados. E isso foi um sinal assim de muita atenção. Eu me lembro, inclusive, que à época eu trabalhava na Rede Globo ainda, eu fui dar uma entrevista na Globo News e foi muito engraçado porque estava vendo exercícios das Forças Armadas e das polícias ali no porto, ali na região da portuária do Rio de Janeiro, e aquela história, né, de como é que é tomada de embarcações, aquelas demonstrações que fazem. E aí, obviamente, estava todo mundo com seus equipamentos, aquela coisa que dá imagem, e onde tem imagem tem mídia, né? A mídia gosta muito da imagem. E aí o repórter veio me perguntar, a Rede Globo era patrocinadora, inclusive, dos Jogos Olímpicos, e veio me perguntar o que eu achava, como é que era a minha expectativa, e eu estava ainda um pouco alerta com relação ao que eu tinha visto e ouvido lá em Israel, e eu falei assim, olha, da parte que diz respeito a uma reação das forças policiais e das forças armadas
se houver um atentado, eu acho que a gente fez um bom trabalho. A Copa do Mundo fez com que nós tivéssemos uma consciência maior, a Copa do Mundo ajudou a reequipar as Forças Armadas e as polícias também. Então, no sistema de reação, eu penso que nós fizemos um bom trabalho. Ele estava ficando todo contente com essa minha posição, mas aí eu falei, porém, devo lembrar que naquilo que diz respeito às medidas preventivas, ou seja, formação de gente, instrução dos faxineiros, do pessoal de limpeza, do pessoal de manutenção, o que fazer para detectar uma ameaça de bomba, por exemplo, isso nós não fizemos a lição de casa e eu tenho muito medo. Ele já foi cortando a entrevista antes que eu terminasse, porque a ideia era que eu passasse uma mensagem positiva, né? E como eu nunca aceitei ser pautado em cima das minhas opiniões, a minha opinião é a minha opinião com base na minha experiência. O repórter tratou rapidamente de acabar com aquele contraclima que eu estava criando, porque eles queriam um clima de festa total, né? Mas o fato é que a realidade é que eu estava equivocado. A realidade é que nós tivemos a Copa do Mundo, nós tivemos os Jogos Olímpicos e nada aconteceu aqui. Exceção feita há 2 ou 3 garotos aí que trocaram umas mensagens de WhatsApp, viram sites aí de que ensinava a fazer bomba. A Polícia Federal rapidamente capturou essas mensagens, acionou ali uma força-tarefa, foram lá, prenderam esses moleques, eram todos uns bobocas, mas como a nossa lei hoje ela é muito rigorosa, qualquer tipo de ensejamento aí ao terrorismo, eles foram presos. Foi a única coisa que aconteceu nos Jogos Olímpicos aqui na Copa do Mundo. E isso eu estou falando de forma muito detalhada para você ficar da mesma maneira surpreso como eu sou surpreso em relação a esse assunto. Causa uma estranheza nós, num país territorial, com esse território que nós temos, um país continente como é o Brasil, com uma fronteira seca que nós temos aqui com a região de Mato Grosso, pouco vigiada, ela não é muito vigiada, ninguém dá muita bola para as estruturas de fronteiras, é um jogo de empurra-empurra. Eu tenho amigos lá na região do Mato Grosso do Sul, queridíssimos amigos, competentíssimos, que fazem um esforço danado para poder cuidar com o pouco recurso que tem da fronteira. O Exército não quer tomar conta disso porque fala que não é assunto dele, a polícia tem pouca estrutura. O fato é que nós temos uma fronteira seca enorme e devassável, pouco vigiada. E é por isso que entra um monte de arma, um monte de droga por essa parte aqui do Mato Grosso, a chamada Rota Caipira que vocês conhecem. Por outro lado, temos pouco divulgado, pouco falado, lá o norte do nosso país, lá a região de Rondônia, Roraima, onde eu tive agora recentemente, a chamada Fronteira Molhada, que também faz divisa com outros países mais ao norte, e essa ninguém fala, mas é igualmente devassável, igualmente problemática, pouco vigiada, e isso também representa um problema para nós. E detalhe que ninguém fala muito, nós temos países com problemas de terrorismo. É o caso das Farc na Colômbia, é o caso do Sendero Luminoso no Peru. Então, olha só, nós temos fronteiras devassáveis, pouco vigiadas, nós temos países com problemas mais sérios com relação ao terrorismo, e o que acontece aqui no nosso país? Nada. Que notícia boa, isso é uma bênção. Eu nem consigo explicar isso. Por que nós não temos algo nesse nível aqui de terrorismo no nosso país, como é o caso de vizinhos nossos muito próximos aqui, e também essa vulnerabilidade por conta das nossas fronteiras. Portanto, gente, levantem a mão ao céu de nós não termos aqui o terrorismo como acontece em outros países. Vai você lá em Nova York, nos Estados Unidos, citando Nova York, por exemplo, soltar um rojão lá em Nova York, porque seu time foi campeão, você vai ver o que acontece, todo mundo anda com os nervos à flor da pele por conta dos atentados terroristas que já aconteceram por lá. Vai lá você em Tel Aviv tomar um lanche ali numa praça, num dia de verão, e de repente vai colocar o lixo o resto do seu lanche no lixo, esquece a sua bolsa ali na praça, em cima de um banco onde você estava comendo. Você pode ter certeza, ninguém mexe, ninguém toca, daqui a pouco alguém vê, aciona a polícia vai lá, faz o isolamento parcial do local, mete uma contracarga e explode aquilo. É assim que funciona em Israel. Por quê? Porque eles têm problemas sérios com isso, e aqui no Brasil nós não temos. Portanto, fica aí essa mensagem da primeira tipologia de criminoso, o criminoso com motivação ideológica, né, seja ela racial, política,
ou religiosa, nós não temos aqui no Brasil, é só uma bênção para nós, é uma notícia boa. A segunda notícia boa que eu queria falar para vocês é com relação ao segundo tipo de criminoso. É o criminoso mentalmente perturbado. Não que nunca aconteça, acontece, mas é mais raro. Acho que, sob o ponto de vista estatístico, nem dá estatística. Então, a gente não conta muito com esse problema, vez ou outra. Os Estados Unidos é um país que tem algum tipo de problema dessa natureza, é um país muito beligerante, um país que vai muito para as guerras. Aí o sujeito, por exemplo, ele volta da guerra, da baixa das Forças Armadas, vai trabalhar numa empresa, mas ele volta com aqueles traumas da guerra. Aquele filme Sniper americano mostrou um pouco isso, sabe, gente? Aquilo que o sujeito vê, as agruras da guerra, depois, às vezes, ele tem uma dificuldade para se recolocar numa outra atividade, alguns até conseguem, outros, de repente, tomam uma bronca do chefe, vai lá em casa, pega a arma, pega o fuzil, volta lá e mata o departamento inteiro, uma coisa assim, que eu chamo de mentalmente perturbado, né? Esse daí tem algum tipo de neurose, alguma psicose, algum desvio de comportamento, acontece aqui no Brasil, mas eu diria que, sob o ponto de vista estatístico, é uma coisa bastante rara, mas não é muito comum. Não é a preocupação nossa no dia a dia, enquanto cidadãos comuns que somos, e temos uma agenda como sair daqui de casa e para o trabalho, do trabalho para casa, para o supermercado, para a academia de ginástica, para a faculdade, enfim, para passear num parque, a chance de encontrar com um doido desse daí é muito rara. Pode acontecer, mas é raro. Então, esses dois tipos principais aí, o criminoso com motivação ideológica e o criminoso que eu diria que é o mentalmente perturbado, são as duas primeiras tipologias que eu queria ressaltar aqui, eu diria que são bastante escassas, bastante raras aqui no Brasil, e isso também para nós acaba sendo um privilégio, uma bênção. Deixa eu aproveitar para agradecer mais algumas pessoas aqui que estão com a gente. Está aqui entrando o pessoal do CT, está o professor Teanes. Teanes, muito obrigado aí por você estar sempre curtindo aqui a minha live, mas mais do que isso, obrigado pela sua contribuição ao mercado, sabe? O Teanes é uma pessoa que tem uma contribuição muito bacana no mercado, ele faz as lives dele, ele faz os cursos dele, então é muito bacana. Está aqui o Nonato Duarte, muito obrigado. Aqui, o Papo de Motoca, quero aproveitar e mandar um abraço para o meu amigo Márcio Rodrigues. O Márcio Rodrigues é candidato a deputado federal. Eu tenho vários amigos, gente, que são candidatos, pessoas que eu também gostaria de apoiar, mas eu escolhi um para apoiar. E o cara que eu escolhi para apoiar é o Márcio Rodrigues, por dois grandes motivos. Primeiro, porque o Márcio Rodrigues ele é um policial exemplar, é um investigador de polícia com 30 anos, trabalhou em muitos departamentos da polícia, tem uma contribuição enorme com a parte que ele desenvolveu lá no DENARC de combate ao consumo de drogas, fez palestras em escolas, é uma pessoa que tem livro publicado, é um estudioso do assunto, é um grande policial, uma pessoa que eu tenho uma alegria enorme de ser amigo. Mas mais do que isso, né, o Márcio tem o segundo motivo, que o Márcio é um motociclista. O Márcio é um motociclista engajado, ele que criou aí esse grupo que é o Papo de Motoca, muitos seguidores, muita gente que tem a moto como um lazer na vida, que é o meu caso também. E o Márcio, ele percebeu uma coisa muito importante, gente. Vou fazer um hiatozinho aqui, até para depois a gente seguir com os outros dois tipos. O Márcio percebeu que a categoria dos motociclistas está precisando de um representante no Congresso, sabe? São vários, não é só os motociclistas que usam a moto como lazer, como é o meu caso, mas aqueles profissionais. É o caso, por exemplo, dos motointegradores, essa categoria, os motoboys. Eles nos ajudaram tanto na pandemia, as entregas de delivery, é uma categoria que hoje está sofrendo por dois motivos. Primeiro, porque eles acabam sendo assaltados pelos criminosos, né? Os criminosos têm roubado a moto desses motointegradores aí para poder fazer os seus assaltos. Eles também, criminosos, têm se feito aí, tem utilizado a estratégia de fazer passar
por um motoentregador, com os bags de entregadores, para assaltar as pessoas, né? Então, isso também depõe contra a categoria. Hoje, qualquer pessoa vê um motoentregador, já não sabe se é um profissional trabalhando duramente ou se é um assaltante disfarçado de motoboy para poder roubar, né? E mais do que isso, a polícia tem que combater esse tipo de crime, e o que acaba fazendo? Acaba abordando demais os motoentregadores. Não tem como saber se é um profissional decente, sério, honesto, ou se é um vagabundo que está usando uma bag de entregador, se fazendo passar para assaltar as pessoas. Então, eles acabam sendo abordados também, isso também atrapalha o seu serviço, mas a polícia não tem outro jeito. E o Márcio resolveu olhar essa categoria, a categoria dos motociclistas como um todo. São mais de 30 milhões de motociclistas nesse país. Se nós estendermos aí com garupa, com mulheres que são parceiras e homens que são parceiros das mulheres nas motos, etc., a gente vai para 40 milhões de pessoas. Não tem gente cuidando desse assunto direito no Congresso. O Márcio tem ideias maravilhosas, ele criou um programa de proteção ao motociclismo, está aí junto com o senador Marcos Duval, que também é um parceiro nosso, está enganjado aí nessa defesa. A gente vai fazer coisas bacanas aí, o Márcio vai fazer, e eu peço muito para vocês aí todos darem uma atenção para o Márcio Rodrigues. Não sei se ele está nos acompanhando aqui na live, mas deixa eu ver aqui. Se o Márcio estiver com a gente aqui, ele manda um oi, mas o Márcio, gente, é o nosso candidato a deputado federal. Deixa eu pegar aqui o detalhezinho dele aqui do Márcio. Está aqui, gente, né? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Deixa eu ver se dá para aparecer. Aí, Márcio Rodrigues, 1970 é o número dele, tá, gente? 1970. Pô, no dia 2 aí, quem está comigo aqui, quem é parceiro, dá essa oportunidade para o Márcio, que eu tenho certeza que a gente vai ter uma pessoa bacana nos ajudando aí no combate a esse crime que está deixando a gente. O Márcio fez uma reflexão que eu acho o máximo. Ele fala assim: poxa, Luca, antigamente o sujeito falava assim, pô, me machuquei na moto, ou então, o sujeito morreu na moto. A gente sempre achava que era acidente, né? E hoje a gente as motos evoluíram, a tecnologia evoluiu, a segurança evoluiu, os motociclistas... Ficou meio ruim a minha imagem aqui, deixa eu ver o que aconteceu. Será que eu pedi a mão? Agora sim. Os motociclistas evoluíram, em termos de equipamentos, etc. A gente está morrendo por conta dos vagabundos que vêm roubar as motos e não tem a menor... Está aqui também, eu trouxe o meu santinho do Márcio aqui, a gente está aqui, tá bom? Márcio Rodrigues é um grande cara, todo mundo está acompanhando aqui a nossa live do Papo de Motoca, seja conosco aí, que é bem bacana, tá bom, gente? Então eu quero agradecer mais algumas pessoas aqui, o Ricardo Cadaval, Luciano Esteves, obrigado, Luciano, Jamil Ferreira, o Ricardo Tassinato, meu amigaço Ricardo Tassinato, um grande consultor, né? Um grande consultor na área de segurança. Poxa vida, Ricardo, obrigado pela tua presença aqui. É uma honra, mais uma vez, estar com você. Minha esposa sempre me acompanha nas nossas lives aqui. Obrigado, meu amor, pela sua presença. E vamos tocar, então, agora o terceiro tipo. Esse terceiro tipo, gente, ele merece uma reflexão nossa também. E eu estou chamando de criminoso com motivação egocêntrica. Ficou um pouco claro aqui, deixa eu ver o que está acontecendo. Vou dar a luz aqui. Virar um pouquinho. Eu estou muito... Deixa eu apagar um pouquinho a luz aqui, gente. Estou muito... Agora melhorou. Agora sim. Eu estou chamando de criminoso com motivação egocêntrica, gente. E por que isso? Vamos pegar aqueles garotos lá da escola de Suzano, que foi impactante demais aqui em Suzano, nessa escola chamada Lourenço Castanha, me parece que era o nome. Os dois garotos não eram drogados, não eram criminosos, não tinham nenhum antecedente criminal.
Eram garotos de boa reputação, depois soube-se pelos vizinhos, que eles morreram na ação, mas soube-se pelos vizinhos que eram pessoas assim, benquistas, que teria levado esses garotos a planejarem um massacre nessa escola? Essa é a pergunta. E detalhe, por que eu chamo de motivação egocêntrica? Porque, via de regra, nesses casos, quando é uma pessoa sozinha, ela vai para o confronto tudo ou nada com a polícia, ou então até promove uma ação para a polícia fazer o serviço de matá-lo, que é o que nós chamamos de suicide by cop, é o suicídio praticado pela polícia. Quando é em dois, né, aí um mata o outro, depois se mata, ou então o que sobra vai no modo suicide by cop, vai para o enfrentamento. Tanto é assim que esse perfil, eles não concebem a possibilidade de sair dali preso. Eles querem realmente terminar com a vida, e é por isso que eu chamei de criminoso com motivação egocêntrica, porque ele leva para o túmulo o objetivo pelo qual ele perpetrou aquela ação. Essa é o motivo pelo qual eu chamei de motivação egocêntrica. Isso tem acontecido muito nos Estados Unidos, é um lugar que esse assunto é mais estudado, tanto é que lá já houve assim alguns estudos de falar qual é o procedimento que a polícia recomenda para uma pessoa ou para uma instalação que recebe um desses que antigamente chamavam de atiradores ativos, né? O sujeito que chegava lá para promover um massacre. O nome mudou agora. O nome mudou para agressores ativos. E por quê? Porque não necessariamente ele é um atirador. Ele pode entrar com um arco e flecha, com uma besta, com um facão, né? Como foi o caso aqui na Bahia essa semana. Então, pode ser uma arma branca, não necessariamente uma arma de fogo, mas ele é um agressor. Então, o nome correto hoje são agressores ativos. A recomendação que se tem hoje para uma instalação que sofre uma situação como essa é justamente correr, se esconder ou atacar, contra-atacar, né? Run, hide e fight, né? Em termos, é a expressão em inglês, né? Correr. Se você tiver uma situação como essa, tem que correr, sair do local o mais rápido possível. É o melhor a fazer. Se não deu para correr, para fugir dali, se esconda. Se esconda numa sala, se esconda em qualquer lugar que você puder. Tranque as portas. E aí, se o sujeito, de repente, estiver batendo na porta da sala que você está, querendo arrombar a porta, se tenta proteger com barricada, coloca o que tiver ali para proteger, evitar ao máximo a entrada, e se ele entrar, se você tiver com mais pessoas, tem que partir para o ataque, porque senão vai ser ruim. Correr, né, se esconder ou contra-atacar. É o que tem para fazer para tentar sobreviver. Essa é a recomendação clássica que veio dos Estados Unidos e nós temos copiado aqui. Aqui já tem gente na Polícia Militar de São Paulo estudando muito esse assunto. Já entrevistei, inclusive, um deles aqui no meu programa, né? E é muito importante a gente estar atento para isso daí. É uma situação bastante complicada e chama atenção, eu quero chamar a atenção de vocês aqui num detalhe que eu observei nessa ação que houve lá nessa escola em Suzano, que mostra como é complexa. Eu não vi ninguém comentando sobre isso que eu vou falar com vocês agora, mas foi uma observação que eu tive para mostrar qual que é o nível de comprometimento desses agressores com o objetivo que eles pretendem alcançar. Quando entrou o primeiro rapaz, o primeiro garoto na escola e começou a atirar nas pessoas, algumas pessoas caíram. E teve pessoas que caíram já inertes. Ou seja, foram tiros fatais, ou tiros que tiraram a pessoa qualquer tipo de sinal de sobrevivência, de que estava viva. Logo na sequência, entra o segundo garoto. Esse primeiro que entrou atirou, deixou algumas pessoas derrubadas ao chão e adentrou escola pela parte interior da escola. Na sequência, veio um segundo agressor. E essa parte que me chamou a atenção. Esse segundo agressor estava com uma machadinha na mão. E ele partiu para desferir golpes em corpos já inertes. Esse é um detalhe, gente, que me chamou demais a atenção. O que faz uma pessoa desferir golpes de machado, uma machadinha, num corpo já inerte?
Eu me lembro que, na primeira vez que eu tive em Israel, fazendo um curso de segurança, tem um exercício que eu tive lá, que foi muito curioso. Eu vou contar para vocês aqui. Era uma pista, e a gente ia com uma arma portátil, uma submetralhadora Uzi, e com uma pistola. Nós entrávamos na pista, era uma pista individual, e quando o israelense, ele é muito prático nas coisas, sabe? É tudo alvos com cordinha, vira, levanta, tudo, e tem alguns alvos fixos na pista. Quando eu entrei nessa pista, quando chegou a minha vez de fazer a pista, que eu entrei a 5 metros de mim, menos do que isso, foi 3 metros de mim, surgiu um alvo. Eu estava com a submetralhadora porque tinha que fazer uma entrada com transição de arma. Era a submetralhadora e depois que acabasse a munição, você fazia a transição para a pistola e continuava a pista. Quando surgiu aquele alvo na minha frente, eu dei 2 tiros com a submetralhadora, não porque era double tap, né? E eu sempre fui contrário desse papo double tap. Double tap só existe em filme americano, né? Que se dá 2 tiros, acho que a pessoa cai. A gente atira. Mas como tinha o resto da pista, eu dei os 2 tiros e já comecei a olhar o resto da pista, achando que aquele alvo ia cair o alvo, o instrutor não derrubou o alvo. E aí eu comecei a querer me desviar do alvo, que eu queria continuar a pista. E ele começou a gritar comigo, mas ele, embora ele falasse inglês, naquele nervosismo dele, ele falava em hebraico, eu não entendi o que ele estava falando, e aí ele parou, abortou meu exercício, abortou a minha pista. E aí ele me perguntou, aí já com o tradutor, aí ele falou assim, por que você parou de atirar? E eu respondi, eu parei de atirar porque eu acertei os 2 tiros, tá vendo os buracos aqui no peito? Ele falou, mas o alvo não caiu. Eu falei, pô, mas e o resto da pista? Ele falou, você só para de atirar quando o alvo parar de se mexer, quando o alvo cair. E foi assim que eu ouvi a instrução dele, volta para o fundo você vai ser o último a fazer novamente. E aí, só que nessa daí eu já tinha tirado uma foto da pista. Meus amigos foram, fizeram a pista. Quando chegou minha vez de novo, eu entrei na pista, o mesmo alvo subiu. Como era a pista, já estava montada. Eu comecei a atirar no alvo. E comecei a atirar no alvo. E ele não derrubava o alvo. Ele fez dar 30 tiros. 30 tiros no alvo. Quando terminou a munição da minha submetralhadora Uzi, eu larguei a metralhadora, peguei a pistola, aí ele derrubou o alvo. E aí eu pude continuar a pista. Por óbvio, eu não terminei a pista inteira, porque, obviamente, faltou munição, né? Mas ele quis me dar uma lição, e depois ele explicou isso para mim. Ele falou, você só para de atirar quando o alvo parar de se mexer. Enquanto o alvo estiver se mexendo, você parte para cima dele, exceto se surgir um outro alvo, em tese rígido, em tese não baleado, em tese mais perigoso, aí você larga aquele que está baleado, que ainda está, e parte para aquilo lá, por uma questão de prioridade. Isso nunca mais saiu da minha cabeça. E eu estou trazendo essa história que aconteceu para chegar no ponto que eu quero focar com vocês. Não tem muita lógica uma pessoa partir para cima de um alvo ou de alguém que está inerte no chão. Isso, para mim, chamou demais a minha atenção nesse dia desse atentado lá na escola em Suzano, para mostrar em que nível que vai a loucura, né? a doença mental de um jovem que faz um treco desse. Embora eu não o classifique como mentalmente perturbado, mas é algo que a gente não sabe o que faz o sujeito ter esse tipo de iniciativa. E é por isso que eu estou chamando de criminoso com motivação egocêntrica. É preciso que nós passemos a entender um pouco mais esse assunto. É importante que você que nos assiste aqui comece a refletir sobre isso, porque é uma tendência. Já acontece nos Estados Unidos com uma certa frequência, não é o primeiro caso aqui no Brasil, já tivemos alguns casos, e acho que é importante a gente refletir sobre isso. A Polícia Militar já tem feito um trabalho, né? Tanto é, gente, que é tão grave como eu estou falando, que para a polícia não tem nem negociação numa situação como essa. Quando chega a equipe tática, quando chega o primeiro policial, ele tem que eliminar o perigo o mais rápido possível para diminuir a quantidade de pessoas feridas, né? Ele tem que atirar rapidamente no sujeito, não dá para parar para negociar, porque com um sujeito desse daí, pelo menos até onde a gente tem acompanhado os casos, o sujeito vai para o tudo ou nada, e é parte do plano sair dali morto, não é para sair dali preso. Então, ele vai realmente para as últimas consequências, e é por isso que eu chamo de criminoso com motivação egocêntrica. Ele leva, em geral, para o túmulo a motivação do atentado que ele fez. Deixa eu dar uma paradinha aqui para tomar uma aguinha, aproveitar para agradecer mais algumas pessoas.
porque agora eu vou entrar naquilo que é o criminoso que mais nos interessa, é o criminoso com motivação financeira, né? Eu estou aqui, quero agradecer a Adri Luz. A Adri Luz é outra moça, muito obrigado pela árvore que você me deu, estou cuidando dela com muito carinho, viu, Adriana? E ela está sempre aqui acompanhando a nossa live. Deixa eu ver o que ela fala aqui, viu? A matéria de hoje, o Balanço Geral. Deixa eu contar o que aconteceu hoje, gente. Eu fiquei revoltado logo cedinho no Balanço Geral. Na hora que eu entrei, o caso foi o seguinte: 2 policiais militares da Rocan foram abordar um criminoso. Quando abordaram, deram mão para a cabeça no cara, o cara pegou, sacou a arma, atirou no policial, a arma falhou, mas não sabia se ia falhar mais de uma vez. O policial atirou nele, acabou não acertando, ele correu, entrou numa casa, fez umas pessoas reféns, a guarnição conseguiu com o escudo entrar, conseguiu dominar, prender o cara. Ainda quando prendeu, ele falou: eu atirei para matar mesmo, atirei na cabeça do Rocan para matar, né? E aí, gente, qual não é minha surpresa quando ele foi preso em flagrante? E olha os crimes: tentativa de homicídio contra o policial, porte ilegal de arma, cárcere privado. Poderia até ter entrado aí o desacato, o desrespeito, né, pelo que ele falou. Não sei se caberia exatamente isso, mas os 3 primeiros, sim. Foi preso em flagrante. Quando foi para a audiência de custódia, ele pagou uma fiança de R$ 1.200 e foi libertado. É revoltante. Eu hoje sentei a marreta no juiz que fez um negócio desse daí, porque isso realmente é um desserviço. Não dá para um sujeito como esse responder o crime em liberdade. A gente precisa enfrentar esse problema. Não sou contra a audiência de custódia, mas sou contra essa insensibilidade de alguns juízes em relação a esse tipo de coisa. Eu sou a favor das bodycams. Eu acho que se esse juiz tivesse visto as imagens que eu vi, ele não teria feito isso, né? Porque não é possível um criminoso com essa situação. Fiquei bastante revoltado, já me deu uma pegada logo cedo, já me azedou na hora, porque foi muito revoltante. Me coloquei no lugar do policial da Rocan ali, tomando tiro na cara, né? Só não morreu por um milagre, a arma do criminoso falhou, por isso que ele não foi atingido, né? O policial, ao fazer uma abordagem, ele toma alguns cuidados, mas o risco é enorme, né? Você está ali, faz uma abordagem, é o dia a dia nosso. Foi muito revoltante essa cena que eu vi hoje, e eu espero que a Polícia Militar, o secretário de Segurança, seja lá quem for, a partir desse incidente, adote medidas de fazer uma aproximação com o Poder Judiciário, para a gente passar uma mensagem. Não dá para ser assim, sabe? Já não chegam as leis que são brandas aí, os crimes contra a vida ficou barata demais, gente. Então, é um negócio, assim, muito revoltante, viu? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Obrigado, viu, Dri? Isso mesmo, ela está falando aqui da onde foi, isso mesmo, exatamente. Quero agradecer a Denise Artuzzi. A Denise é minha amiga de infância, ela com o irmão dela, o Manuelzinho. Manda um abraço para o seu irmão, faz tempo que a gente não se fala. Manda uma mensagem para mim aí pelas redes sociais, para saber como anda a vida de vocês, viu, Denise? Muito obrigado pela presença aqui de vocês esta noite aqui comigo, tá bom? Vamos falar então agora, gente, já falei do criminoso com motivação, vamos dizer, ideológica, que não é nosso problema, é o terrorismo, né? Felizmente o Brasil não tem esse problema sério. Falei do criminoso, do mentalmente perturbado, pode acontecer um caso ou outro, mas não é o que nos aflige no dia a dia. Falei desse criminoso que é o que eu estou chamando de motivação egocêntrica, né? Que é o caso da escola em Suzano, é o caso do sujeito que fez aí o atentado lá em Salvador, é o caso daquele que fez também esses dias na Rússia, né? Estava até vestido com uma blusa com suástica, também entrou e matou pessoas ali. Então, esses casos, a gente precisa começar a pensar nisso, mas não é o nosso maior problema. Nosso maior problema é o que vem agora, é o criminoso com motivação financeira. Então, fica claro aqui para todos vocês que o criminoso que nos preocupa, o criminoso que mais nos incomoda aqui no nosso país, é o criminoso que tem a motivação financeira. Vale dizer que o criminoso aqui no Brasil, em geral, o que ele quer? Dinheiro ou algo para transformar em dinheiro. É dinheiro em cash mesmo ou objetos com liquidez para transformar em dinheiro, seja um celular, um carro, uma carga, qualquer coisa que ele vai transformar em dinheiro. Esse é o nosso maior problema aqui no nosso país. A motivação do criminoso, ela é financeira. Às vezes eu dou palestra para expatriados, que é um trabalho que eu faço, quando o sujeito vem aqui no Brasil, vem morar aqui no Brasil, de outro país, e aí a empresa ajuda o sujeito aí a alugar uma casa, ajuda a arrumar uma escola para o filho, e às vezes contrata a mim ou ao Roberto
ou ambos, às vezes nós vamos juntos, inclusive, para bater um papo, para explicar como é que funciona a criminalidade aqui, né? E uma das coisas que a gente fala, pô, pode ficar tranquilo, não sei qual país que você está vindo, né? Mas em alguns países aí existem questões religiosas, questões políticas, questões raciais. Aqui no Brasil, você não tem esse problema. O criminoso aqui, ele quer grana ou algo para transformar em dinheiro. Então pode ficar, não é nada pessoal, é apenas financeira a motivação. E esse criminoso que tem a motivação financeira, ele se divide em dois tipos. O primeiro tipo é aquele que vai agir em banda ou quadrilha, fortemente armado, né, com colete à prova de bala, às vezes carros blindados. Ele escolhe o alvo de forma seletiva, ele prepara a sua ação. Me refiro aos sequestradores, me refiro aos criminosos que fazem roubo de carga, me refiro aos criminosos que vão atentar contra um carro forte de uma empresa de transporte de valores, ou atacar uma base, né, ou atacar um banco, ou mesmo, mais recentemente, fazer um arrastão num prédio, ou roubar uma residência, né, num bairro mais luxuoso, né, mais chique. Enfim, esses criminosos são os criminosos que têm a motivação financeira, mas eles planejam a ação, eles fazem um estudo, eles se preparam. Então, o alvo é sempre seletivo, é um alvo que é estudado previamente. E nós temos um outro tipo de criminoso, que também tem a motivação financeira, que é o criminoso oportunista. Esse é o meu maior foco de atenção, porque esse é o que mais nos aflige enquanto cidadãos comuns que somos, na nossa agenda diária, na nossa rotina diária, da casa para o trabalho, do trabalho para casa, para a academia, enfim, nos nossos deslocamentos. É esse criminoso que é o criminoso que é o oportunista. Ele tem a motivação financeira, ele não faz planejamento prévio, ele está atrás de uma oportunidade. É esse criminoso que mais nos incomoda. O criminoso que tem motivação financeira e que escolhe o alvo de forma seletiva, talvez a nossa empresa seja o alvo para ele, talvez o nosso negócio seja o alvo para ele, mas o oportunista, ele tem ali a sua atividade aleatória, ele está atrás de uma oportunidade. E ele quer, agora, a equação que é muito importante para todos vocês. Esse criminoso que tem a motivação financeira, seja ele aquele que escolhe o alvo de forma seletiva, ou seja, planeja com antecedência antes, seja aquele que está ali na rua, atrás de uma oportunidade, ele tem uma equaçãozinha muito simples. Ele quer atingir o objetivo dele, ele sempre tem um objetivo. O de forma seletiva, seja lá, como eu disse, fazer um sequestro, roubar um banco, fazer um atentado contra um carro forte, uma explosão de caixa eletrônico, ele tem um objetivo. Assim como o oportunista também tem um objetivo, roubar seu celular, sua correntinha, seu carro, né, a sua carteira. E todos eles querem alcançar o seu objetivo com o menor risco. Essa é a melhor equação para o criminoso. Portanto, gente, morre aqui nessa live, eu peço encarecidamente que vocês reflitam sobre isso, é a minha convicção, essa história de que o bandido não tem nada a perder. Eu não conheço nenhum bandido, nunca tive uma experiência, eu trabalhei bastante na parte operacional, que queira ser morto pela polícia, que queira ser preso, ou que queira deixar rastros que facilite a sua identificação posteriormente. Essa história que o bandido não tem nada a perder é uma frase delicada, é uma frase que, ela traduzida de forma literal, ela pode dar uma imagem ruim para a gente, né? Então, o bandido não quer ser morto, não quer ser preso, não quer deixar rastros que facilitem a sua identificação. A melhor equação para o criminoso, que tem a motivação financeira, é atingir o objetivo dele com o menor risco. Essa é a melhor equação para ele. Ele está atrás disso. Ele sempre quer uma molezinha. Ele sempre quer menos obstáculos para transpor. Ora, se a melhor equação para o criminoso é atingir o objetivo com o menor risco, qual que é a melhor equação para nós impormos a ele? É aumentar o risco dele e diminuir as nossas vulnerabilidades. Portanto, fica aí a dica para você na live dessa noite. Qual que é a nossa conduta permanente? Diminuir as nossas vulnerabilidades. Quanto mais a gente diminui as nossas vulnerabilidades,
mais risco a gente impõe ao criminoso. E quando ele se depara com uma equação, com uma fotografia, onde ele tem baixa chance de atingir o objetivo e muitos obstáculos para transpor, o que acontece? Ele muda de vida? Não, ele não muda de vida, mas ele muda de alvo. É assim que funciona, na minha experiência, aquilo que eu tenho defendido de forma frequente. Enquanto vocês refletem um pouco sobre isso, deixa eu tomar uma aguinha e ver quem mais está comigo aqui. O Ricardo Tassinato mandou uma mensagem aqui. A Deliloso ainda falou assim, agora você entende, comandante, quando eu fico revoltada com esses criminosos. Eu também fico revoltado com os criminosos, viu? Ou com os criminosos, Dri. A única questão daquela conversa que eu tive com você é que a gente está dentro do Estado Democrático de Direito e a gente não pode fazer justiciamento, não pode agir fora da lei, o policial não tem essa liberalidade, não tem um salvo-conduto para agir fora da lei. Eu sempre vou exigir que o policial haja dentro da lei, daquilo que é o que a lei recomenda. É a melhor maneira para a gente poder cuidar. Se a lei não é boa, a gente tem que mudar a lei, mas não podemos sair daquilo que é o regramento da lei. Mas eu entendo a sua dor e é a minha também. O Ricardo Tassinato está fazendo uma observação. Luco, uma vez em um estelionatário foi descontar um cheque com o meu nome no banco. O gerente me ligou, fui lá no banco e prendemos. Fiquei impressionado com a frieza. Isso é verdade. Acontece isso sim. O estelionatário, viu? O estelionato, o estélio é camaleão, né? É por isso que se usa aí essa capacidade de se mimetizar com o ambiente, né? O estelionato é essa capacidade de iludir, de enganar, né? O estelionatário sempre vai alimentando a sua vítima, sabe? Ele usa desse encantamento, uma vantagem muito bacana, uma vulnerabilidade que ele pode fazer valer aí a fraude. Esse é o estelionatário, ele não é uma pessoa, em geral, violenta, ele usa a inteligência, né? E a astúcia para poder praticar esse crime. Essa é uma realidade do... Aqui também chegando o Sérgio Merlo, meu amigo, faz tempo que a gente não se vê, tivemos um almoço recentemente, em breve teremos o nosso novo almoço. A minha parte já fiz, viu, Merlo? Já está encomendada aqui, já está em casa. Agora falta a parte do Ulisses, você sabe bem, o nosso mestre Cuca, para a gente poder fazer a junção aí da turma, tá bom? Muito obrigado pela presença aqui. Então, eu estava dizendo para vocês que essa é a equaçãozinha, sabe, gente, do criminoso oportunista, né? E também do criminoso que escolhe ambos que têm motivação financeira, seja o que vai agir de forma seletiva, ou seja, vai planejar, vai se preparar, vai estudar o alvo, ou aquele que está atrás de uma molezinha, está atrás de uma oportunidade. Eu quero falar, além disso, além do que eu falei, qual é a equação melhor para o criminoso? Atingir o objetivo com o menor risco, e qual a melhor equação para nós? Aumentar o risco e diminuir as nossas vulnerabilidades. Daí, por exemplo, só para ilustrar, para quem não é muito do ramo, né, às vezes tem pessoas aqui que são um pouco distantes da área de segurança, vêm me prestigiar aqui, por isso que, por exemplo, uma medida simples, você está deslocando de carro, né, está com a porta travada, o vidro fechado, né, é mandatório aqui numa cidade como São Paulo, né, não dá mais para a gente ter essa questão do vidro aberto e porta destravada. Porque na rua, parado num farol, entre um carro que está com a porta travada e o vidro fechado e outro que está com o vidro aberto, no vidro aberto que o criminoso vai. E, em geral, é assim que funciona, né? Vai ser muito mais fácil, é um obstáculo a menos, porque imagina ele chegando num carro com o vidro fechado, ou ele vai quebrar o vidro, ou ele vai bater no vidro, até você pegar, abrir ali o vidro, baixar ali a manivela, apertar o botão, é o tempo que passa uma viatura, é o tempo que alguém tira uma foto, isso para ele não é bacana, né? Ele quer rapidez na ação, né? Então, é muito importante que nós, na nossa conduta diária, coloquemos o máximo possível de obstáculos entre nós e os criminosos. Quanto mais obstáculos entre nós e ele, mais vai fazê-lo, como eu digo, não mudar de vida, mas mudar de alvo. A gente faz a transferência do risco, né? Como tem muita gente que não é muito bem educada em segurança, quer viver aqui num país como o nosso, se comportando como se estivesse num cantão da Suíça, aí não vai dar certo nunca. Por isso que aquele artigo da Constituição Federal que fala segurança pública é um dever do Estado, sim, é um dever do Estado, devemos cobrar uma boa prestação de serviço por conta dos impostos que nós pagamos para poder ter essa prestação de serviço, mas
responsabilidade também de todas as pessoas. Nós devemos fazer um pouquinho a nossa parte. Convenhamos, a polícia e o governo não são onipotentes, não podem tudo, não são onipresentes, não estão em todos os lugares, e em alguns momentos também devemos ser francos aqui e admitir, não somos lá muito eficientes, né? Então, se nós delegarmos toda a nossa segurança para o governo e para a polícia, a gente vai dar com os burros na água, não vai dar certo, tá? Então, é muito importante movimentações como é o caso, por exemplo, do programa Vizinhança Solidária, quando tem os vizinhos interagindo com a polícia e também interagindo um com o outro para criar uma ambiência, você fazer a sua lição de casa em termos da sua própria segurança, se você mora em casa, como é o meu caso, ter um equipamento de segurança na casa. Se você, como é o meu bairro aqui, ter essa integração das câmeras, né, chama vigilância solidária, né, quando há uma integração das imagens entre os próprios vizinhos, tudo isso vai criando uma ambiência de segurança, um ambiente inóspito para o criminoso, e aí, como eu digo, ele não muda de vida, mas ele vai mudar de alvo, vai buscar uma molezinha, algo mais facinho, tá bom? Muito obrigado aí, gente, quem está colocando aqui a sua presença no chat. Obrigado aí pela presença de vocês aqui na nossa live. Vou agradecendo todos vocês. E para chegar assim já no final da nossa conversa, não sei se vai ter mais alguma pergunta aqui no nosso chat, mas não queria que a live fosse muito longa. Até o presente momento, nós falamos aqui da tipologia dos criminosos, só para resumir, tem as motivações ideológicas, não é nosso problema, seja ela racial, política, religiosa, graças a Deus não temos esse problema aqui no Brasil de uma maneira que nos torna aí preocupados no nosso dia a dia. Dificilmente temos o segundo tipo de criminoso, que é o mentalmente perturbado, acontece vez ou outra, tal, mas não é uma coisa estatisticamente muito relevante. Nós não temos também o criminoso que eu estou chamando de criminoso com motivação egocêntrica. Aconteceu na Bahia, aconteceu em Suzano, aconteceu no Rio de Janeiro, mas são casos muito isolados. A chance nossa, enquanto cidadão comum que somos, de nos depararmos com uma situação como essa é pequena, embora esteja acontecendo, né, e tem chamado a atenção, pode ser que aumente, como acontece nos Estados Unidos, e eu estou dando um foco maior aqui naquilo que é o nosso maior problema, que mais nos incomoda aqui no Brasil, que é recorrente, que é o grande vetor aí do sentimento de segurança das pessoas, é o criminoso cuja motivação é financeira, vale dizer que ele quer dinheiro ou algo para transformar em dinheiro. E esse criminoso, como eu disse agora há pouquinho tempo, ele se divide em dois tipos, um que vai fazer a sua ação de forma seletiva, planejada, banda ou quadrilha, colete, armamento pesado, né? Vai estudar o alvo, vai fazer uma ação programada, é o criminoso que tem a motivação financeira, mas escolhe o alvo de forma seletiva. Esse pode ser um fator de preocupação para a nossa empresa, para o nosso negócio, para um supermercado, para um banco, para uma empresa de transporte de valor. Ele não tem um foco muito, muito significativo numa pessoa física, num CPF, mas sim num CNPJ. Mas o que vem agora é o criminoso oportunista. Esse sim é o que está espalhado em maior quantidade aqui nas ruas, está à espera de uma oportunidade. Ele tem a motivação financeira, ele quer dinheiro ou algo com liquidez para transformar em dinheiro e quer atingir esse objetivo com a maior rapidez possível, né? E ambos criminosos com motivação financeira, seja ele que age de forma seletiva ou que age de forma na oportunidade, a equaçãozinha deles é atingir o objetivo, seja ele qual for, com o menor risco, e eu dei a dica para você aqui, qual que é a sua conduta, portanto. A sua conduta é diminuir as suas vulnerabilidades na sua casa, nos seus deslocamentos, na sua conduta, e com isso, automaticamente, você aumenta um pouquinho o risco do criminoso. É quase que uma inversão automática. Na medida que você diminui as suas vulnerabilidades, você se torna um alvo pouco atrativo sob a ótica do criminoso oportunista. Simples assim, gente. E essa é a recomendação. A dica de ouro, para quem está aqui me acompanhando na live, a dica de ouro que eu vou dar hoje para vocês é: estejam atentos. Quem está atento dificilmente é vítima da violência urbana. Essa é a dicasinha de ouro nos minutos que faltam aqui para terminar a nossa live. Não é por acaso que quando você pergunta para uma pessoa que já foi assaltada como é que foi o assalto, a história começa assim: poxa, Luca, não sei, a hora que eu vi estava com uma arma na cabeça. Como é que foi o assalto? Poxa, Luca, o cara apareceu do nada. Não é que ele apareceu do nada. É que você estava com o corpo no lugar, a cabeça estava em outro, o criminoso viu em você essa vulnerabilidade e você falou para ele, muito simples assim, numa linguagem não verbal: vem em mim que eu estou facinho. E ele vai.
né? Então, é mais ou menos assim que funciona a maioria dos assaltos, por isso que a minha recomendação é fique atento. O celular hoje é um grande problema. O celular tem alto valor agregado, o celular carrega muitas informações, hoje tem os aplicativos de banco no celular, e o celular subtrai nossa atenção. Então, uma dica importante para você que gosta do celular, como eu também gosto, né, tenha muito cuidado, sobretudo nas ruas, sobretudo nos locais públicos, porque é muito objeto de cobiça do criminoso, tá bom? Eu quero terminar essa live de hoje aqui, antes de ver se temos alguma última pergunta, falando uma coisa. O grande segredo da segurança, gente, é a prevenção. E eu afirmo isso em cima de uma frase: mais importante não é o que o bandido leva da gente, é o que ele deixa para a gente. Esse é o problema. Nessa frase mora a prevenção. Qualquer pessoa que já foi vítima da violência urbana, nos primeiros minutos, logo depois de um incidente, fica chateada com a perda patrimonial. Poxa, levou meu celular, minha carteira, levou meu relógio, levou minha correntinha, levou minha aliança, levou meu carro. Passados uns minutos, parece que a sensação da perda patrimonial cede lugar a uma outra situação de ter sido ali subjugado, ter sido ali humilhado por um criminoso. Essa sensação é duro de lidar, machuca a gente, algumas pessoas desenvolvem até algum tipo de síndrome, como é o caso da síndrome do pânico, já não quer ficar na mesma casa, já não quer ficar com o mesmo carro. É uma situação muito delicada, por isso que eu falo muito para todo mundo, invista forte na prevenção, procure ficar longe dos problemas aí da violência urbana com uma atitude um pouco mais adequada diante das nossas complexidades aqui no nosso dia a dia, essa é a dica. Mas, para terminar, se a prevenção falhou, por qualquer motivo, a recomendação é não reaja. Hoje mesmo, no programa que eu fiz de manhã, 2 criminosos vinham seguindo um casal com uma motocicleta, o casal estava chegando de moto, também uma moto de alto valor, uma moto de luxo, uma Big Trail, e os criminosos já deviam ter plotado esse casal ainda no final da viagem, quando chegou aqui na área urbana, abordaram, o casal desceu da moto e o motociclista, o rapaz, resolveu reagir, o criminoso disparou contra ele, um tiro pegou caprichosamente no capacete, desviou, a esposa partiu para cima do criminoso para tentar impedi-lo de continuar atirando no marido ou no companheiro, e escapou por um milagre, gente. Essa é a realidade. Escapou por um milagre. Escapou porque o projétil teve um capricho de pegar no capacete, desviar e não atingir ali a cabeça do motociclista. Então, a gente não recomenda reação. Você não sabe se tem uma cobertura. É sempre muito complicado. Ó. Exceto para nós policiais, que aí não tem outro jeito. Se a gente tiver armado e for rendido, tem que partir para cima mesmo, porque senão vai morrer de joelhos, aí não tem muito o que fazer. Mas para as pessoas que não andam armadas, se a prevenção falhou, levanta as mãos, né, atende e reza para acabar logo, é o melhor a fazer para não virar uma situação como essa, um crime de latrocínio. Eu estou cansado de ver pessoas perdendo a vida por conta de uma bolsa, por conta de um celular, por conta de uma mochila. É muito triste ver isso daí. Os criminosos aqui chegaram num nível de absurdo, de tanta impunidade que nós temos aqui, que eles não hesitam nada em tirar a vida de uma pessoa. É uma situação delicada. Eu tenho falado aí, a pena de morte realmente para mim é um pouco complicado, acho que nós temos muitos erros judiciais, eu acho que é uma coisa delicada, mas eu tenho muita predileção, sou muito favorável a uma perpétua, assim, sobretudo nos crimes com violência ou contra a vida, não dá para... E a reincidência também, sabe? A reincidência eu acho que é uma coisa que merece uma punição maior. Tem gente que realmente não dá para viver em sociedade. Mas, se a prevenção falhou, por favor, não reajam. Eu fico por aqui, deixa eu ver se nós temos mais alguma questão. Chegou aqui algumas observações, já agradecendo todos vocês que me prestigiaram essa noite aqui nessa live isolada, essa live de conteúdo aqui, onde eu falei dos tipos de criminosos, das suas motivações, né? Espero ter ajudado aí a contribuir com esse conhecimento com vocês. Eu quero, Eduardo Gama, de fato, o amigo do alheio visualiza brechas que nós não vemos, então considere todas as variáveis, antecipe todas elas e principalmente mantenha o foco em tudo e todos, isso mesmo. A Denise também, esta live foi para mim, veja as minhas mensagens no Instagram,
Vou ver depois, tá bom? Rodrigo Talasca, boa noite, Talasca, aqui do Rio Grande do Sul, grande live. Muito obrigado, Rodrigo. Né, o Sérgio Merlo, que eu já mandei meu abraço para o querido meu amigo Merlo, Adri, Ricardo Tassinato. É isso, gente. Muitíssimo obrigado a todos vocês por mais essa noite, por mais esse encontro. Essa live vai ficar gravada e eu agradeço essa todo esse prestígio que vocês me oferecem aqui, aqueles que estão aqui comigo ao vivo, mas também aqueles que vão entrar e assistir essa live posteriormente. Super abraço a todos vocês, tenham uma ótima noite e vamos juntos votar com consciência para a gente ter um país melhor, mais justo. Lembre-se, e eu queria deixar claro aqui que, do meu ponto de vista, não é a corrupção o nosso maior problema, é a desigualdade. Acho que esse é um problema sério. Eu morro de inveja de uma frase de um grande cineasta, dramaturgo e também comentarista, que foi Arnaldo Jabor, quando ele falava que esse nosso país, o Brasil, é um país onde quem não morre de fome morre de medo, né? Para mostrar como a desigualdade é um grande problema. Vamos lutar para que os políticos que vão ser eleitos ou reeleitos agora no próximo dia 2 tenham um pouco mais de sensibilidade para a gente poder ter uma vida um pouco mais adequada, um pouco mais justa, um pouco menos desigual no nosso país. E, é claro, também combatendo a corrupção, que é um grande mal que nos incomoda demais. Sigamos juntos nessa luta para fazer desse país grande um grande país. Até a próxima quarta-feira, em mais um Linha de Frente. Força e honra para todos vocês.